O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Câmara dos Estados Unidos aprova pacote de ajuda à Ucrânia e Israel. Então, meu caro Matias, a gente abre o bloco da Europa com uma notícia que não é na Europa, né, mas a gente vai falar um pouquinho aqui da guerra na Ucrânia e, obviamente, essa foi a principal notícia do tema, né, nessas últimas semanas. O Congresso, né, aprovou o pacote de ajuda na terça-feira, dia 23, né? A Câmara aprovou no dia 20, só que aí, como teve algumas emendas, o texto voltou para o Senado, foi aprovado no dia 23 e o Joe Biden, né, já assinou o texto, certo? Então, tivemos agora então, a liberação de 95 bilhões de dólares para Ucrânia, Israel e Taiwan. Isso é muita grana. Muita grana para qualquer padrão. Tá? Qualquer parâmetro que vocês quiserem, isso é muita grana. Tá? Vão ser 61 bilhões para a Ucrânia, 26 bilhões para Israel, incluindo uma pequena parcela de ajuda humanitária para Gaza, e 8 bilhões para o Indo-Pacífico, especialmente para Taiwan. No mesmo projeto, tem outros 2 pontos, vão depender dos próximos semanas, próximos meses, especialmente do comportamento do executivo. Um deles é a censura ao TikTok nos Estados Unidos, né? Que a não ser que a empresa dona do TikTok venda, tá, o seu controle e desfaça os seus eventuais laços com a China em relação ao TikTok, ele será banido nos Estados Unidos, né? Lembrando, né, a gente sempre comenta aqui, né, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, né, quem vai te espionar é o Departamento de Estado. TikTok, quem vai te espionar é a China, tá? E aí os Estados Unidos proíbe um, a China proíbe os outros, né? Você tem, não é nem proibir, né? É você não permitir no país, né? Então, assim, você ter WhatsApp na China, por exemplo, não é um crime em si, mas você precisa usar VPN porque não é regularizado. E claro, se você estiver usando, isso pode gerar alguma eventual suspeita, enfim, mas assim, então não é regularizado, é diferente de ser crime. Tanto que o que não falta são chineses nessas redes sociais que usam via VPN, né? Nós tivemos ainda uma pequena resistência dos trumpistas mais radicais, né? Lembrando que o chefe da Câmara é o MAGA Mike, né? Na verdade, né, é o Mike Johnson, né, mas ele é apelidado de MAGA Mike, MAGA de Make America Great Again. E, para mim, o que resta saber é se as conversas que o Trump teve recentemente, com especialmente lideranças europeias, como Cameron, né, foi importante para eventualmente diminuir essa resistência dos republicanos, já que os republicanos têm a maioria da Câmara, né? Ou seja, a Câmara poderia não aprovar esse pacotão para a Ucrânia, tá? Desses 61 bilhões para a Ucrânia, não vai ser tudo de ajuda militar, né? Também tem ajuda humanitária, tem refinanciamento de dívidas ucranianas, tem dinheiro para manter o governo ucraniano funcionando, né? Para manter as instituições ucranianas funcionando. Então, não é toda a grana que vai diretamente para a questão militar. Aí entra um outro ponto que a gente já explicou aqui no programa, mas acho que é interessante de relembrar para os nossos ouvintes, né? Parte dessa grana, desse apoio militar, na verdade, é uma forma do governo dos Estados Unidos botar dinheiro indiretamente na sua própria economia, né? Porque significa o quê? Agora temos dinheiro para mandar munições para a Ucrânia. O governo dos Estados Unidos vai comprar essas munições de quem? Vai comprar essas munições de empresas dos Estados Unidos, né? Vai comprar armamentos de empresas dos Estados Unidos.
Então, é meio que aquela coisa do Chaves comprando um churros dele mesmo. Né? E vamos lembrar, os Estados Unidos recupera também parte desse dinheiro quando compra e doa equipamento soviético antigo de outros países e manda para a Ucrânia. A gente já explicou aqui, agora não precisa nem mais explicar, agora nós já temos exemplos para ilustrar. Né? O melhor exemplo talvez seja a Polônia. Os Estados Unidos chegou e falou: Polônia, manda todos os seus tanques, né, seus carros de combate para a Ucrânia, né, os de origem soviética, pelo menos. A Polônia falou: não, mas e aí a gente? Como é que a gente vai se defender? Não, fica tranquilo, vocês vão comprar os meus aqui. Tá? A gente faz um preço baratinho, faz aqui em várias vezes, entendeu? Faz desconto no Pix e vocês podem comprar os nossos carros de combate do modelo Abrams. Tá? Então a Polônia mandou os T-72 antigos para a Ucrânia, comprou uns M1 Abrams novinhos e o governo dos Estados Unidos ganhou nas duas frentes. Tá? Então é importante também a gente lembrar isso daqui. Né, que não é que os Estados Unidos está doando dinheiro para a Ucrânia. Os Estados Unidos está indiretamente botando dinheiro na sua própria economia via o complexo industrial militar. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, né, sugiro o conceito, né, de complexo industrial militar e o conceito de keynesianismo militar, keynesianismo bélico, enfim, depende da tradução. Tá? Então, mas, de qualquer maneira, é uma notícia importantíssima, porque nas últimas semanas, né, a Ucrânia estava sofrendo com falta de munição, nós tivemos avanços russos, né, na bacia do Don, e ataques russos que não enfrentavam a mesma resistência, né, por defesas antiaéreas, tá, que poderiam enfrentar. Então agora a Ucrânia vai voltar a receber equipamento de ponta dos Estados Unidos. Inclusive, essa semana, o site Político publicou que a Ucrânia já recebeu no mês passado os seus sistemas de mísseis de longo alcance, o sistema ATACMS, né, ATACMS, né, que é o Army Tactical Missile System, e recebeu eles dos próprios depósitos de munição dos Estados Unidos. Tá? E junto com essa notícia, nós tivemos o Rishi Sunak, o premier britânico, que ao que tudo indica, né, sofrerá uma derrota, né, esmagadora esse ano, também disse que o Reino Unido vai fornecer, né, o maior pacote de ajuda militar desde o início da guerra, tá? Incluindo aí 4 milhões de munições e 400 veículos. Tá? Então a Ucrânia vai receber uma ajuda importante nesse momento, porém, como a gente vai ver daqui a pouco, na verdade já vamos falar disso agora, vamos aproveitar, né? Mas a Ucrânia ainda tem um problema, né, que a gente tem comentado aqui nas últimas semanas, que é a guerra na Ucrânia se tornou um moedor de carne, e a Ucrânia está começando a ficar sem gente para a guerra. Tá? Então a Ucrânia vai receber dinheiro, vai receber munições, vai receber treinamento, vai receber o que for, tal, mas ela não tem gente mais. Tá? Não é que não tem mais, né? Mas está começando a sofrer um problema de falta de pessoal. Né? Inclusive, o Zelensky, na semana passada, no dia 16 de abril, assinou a nova lei de alistamento militar do país. Tá? Então, a ideia agora é oferecer mais incentivos, inclusive financeiros, para o alistamento, porém, também expandir os critérios para o alistamento obrigatório. Tá? Porque, vou repetir, a guerra se tornou um moedor de carne. E a Ucrânia precisa de mais gente, não apenas para continuar lutando, mas também para poder fazer uma rotação das suas tropas na linha de frente. Tá? Porque hoje você tem caras na linha de frente que estão lá há um ano e meio, mais de um ano, na verdade, né? Sem parar. Teve uma matéria, acho que no Kyiv Independent, né, que é um jornal, como o próprio nome diz, né, ucraniano e pró-Ucrânia, que menciona militares que estão desde o início da guerra na linha de frente. Então esses caras já estão absolutamente exaustos em todos os sentidos. Então você precisa ter uma rotação, só que você não tem gente para fazer isso. Tá? Então esse agora que acaba sendo o principal problema ucraniano. Em outras notícias, né, ligadas diretamente à guerra, meu caro Matias, no último dia 17 de abril,
nós tivemos um ataque com mísseis russos na região de Chernihiv, que deixou 18 pessoas mortas, tá? Incluindo aí 5 crianças, porque atingiu um prédio residencial. Depois, a Ucrânia reivindicou o abate de um bombardeio de longo alcance estratégico russo, do modelo T-22, né? Inclusive seria um modelo modernizado, T-22M, ou seja, é uma grana, né, sendo abatida. Depois, no dia 23 de abril, nós tivemos um ataque a mísseis russos contra a cidade de Kharkiv, ou Kharkov, que destruiu a famosa torre de TV da cidade, né? Era o ponto mais alto da Ucrânia, inclusive. Tá? Que é um país conhecido pelas suas planícies, justamente. Pois é. E era uma construção conhecida desde os... eu não tenho certeza se ela era... acho que ela era soviética ainda, né? Enfim, ela tinha mais de 240 metros e foi destruída por um ataque a mísseis russo, já que ela servia, né, como, obviamente, né, como uma forma ali de comunicações. A Ucrânia essa semana voltou a atacar, né, a infraestrutura de petróleo da Rússia, tá? Agora na região de Smolensk, que é uma cidade muito famosa por ter sido palco, né, de uma das principais batalhas ali dos primeiros meses da invasão nazista contra a então União Soviética. Então, esses foram alguns desdobramentos da linha de frente. Então, vou repetir aqui. A Ucrânia vai conseguir um respiro material, porém o problema ucraniano hoje é outro, tá? Aí alguns nossos ouvintes podem falar assim, poxa, mas Felipe, e a Rússia não sofre desse problema? Primeiro, a Rússia tem uma população maior, obviamente. E segundo, a Rússia tem utilizado muitos estrangeiros na sua linha de frente, né? A Rússia tem recrutado pessoas do Oriente Médio, a Rússia tem recrutado pessoas do subcontinente indiano para o conflito, tá? Mercenários líbios já foram reportados na guerra. Vamos lembrar, a Rússia usou seus prisioneiros na linha de frente, então a Rússia também pode sofrer com um problema de falta de material humano, porém ela consegue contornar isso de outras maneiras. Primeiro, porque, repito, tem uma população maior, e segundo, porque contrata pessoas, inclusive tem denúncias, né, de que indianos, nepaleses teriam sido enganados, né, por autoridades russas para irem para o conflito. O Nepal, inclusive, a gente comentou recentemente que o Nepal proibiu que os seus cidadãos homens viajem para a Rússia ou para a Ucrânia, porque nós temos mortes de nepaleses dos dois lados da guerra, né? Lembrando que o Nepal é conhecido, né, pelos Gurkhas, né, que inclusive faziam parte, né, das Forças Armadas do Reino Unido, né, e inclusive combateram na Guerra das Malvinas. Isso, eles têm aquela faca característica deles, aquela faca curva, kukri, acho o nome, kuki, algo assim. E estão acostumados a combater, né, em baixas temperaturas e grandes altitudes. No caso da Ucrânia, como a gente acabou de falar, é o caso da temperatura, né? E em uma outra notícia indiretamente ligada à guerra, é que a Polônia, tá, prendeu um cidadão russo, tá, no seu território, afirmando que ele faria parte de um complô, ele estaria fazendo parte de uma trama que buscaria assassinar o Zelensky. Tá? Ele, na verdade, é um cidadão polonês, peço desculpas. Ele estaria passando informações de segurança do principal aeroporto do sudeste da Polônia, em Jasionka, tá? Que é um aeroporto que é muito utilizado para a passagem de suprimentos, inclusive suprimentos militares, para o território ucraniano. Agora, nós vamos, né, passar por alguns países, fazer aquele nosso giro, tá? Começando pela própria Rússia, já que o vice-ministro da Defesa, o Timur Ivanov, foi preso nessa semana, no dia 24 de abril, ele que é responsável pelos projetos de infraestrutura militar, e ele foi preso por acusações de corrupção. Ele foi preso pelo FSB, que é o Serviço de Inteligência Interno, né, da Rússia, um dos sucessores da antiga KGB.
tá? E uma imagem que foi bastante chocante, assim, é uma imagem bastante negativa, por isso que eu fiquei surpreso dessa imagem circular bastante. Os nossos ouvintes talvez já tenham visto, né? Quando uma pessoa é detida na Rússia ou está num julgamento, ela fica dentro de uma espécie de redoma de vidro, né? E ele foi colocado ali, algemado, porém fardado, tá? Então, achei curioso. Ele agora está na prisão de Lefortovo, que é uma prisão de segurança máxima para casos, digamos assim, casos high profile, né, no sistema criminal russo. E ele, repito, é acusado de corrupção. Ele é um cara relativamente próximo, né, do Shoigu, né, o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa, então pode ser também parte ali de alguma disputa interna, porque eu já mencionei que o Shoigu é um homem de confiança do Putin, mas não tem boas relações, especialmente com o exército russo, tá? Com, né, o top brass, né, os cabeças do exército russo. Da Rússia, meu caro Matias, nós vamos para o Cáucaso, tá? Começando pela Geórgia, né? E é aquela coisa, né? Geórgia, Armênia, são países europeus? Não são? Estão ali no Cáucaso, que é o limite, fazem parte da UEFA, disputam Eurovision, né? Mas, enfim, então a gente vai por aqui. Na verdade, né, como os nossos ouvintes já ouviram, né, teve a Armênia, um pouquinho de Armênia no bloco de Oriente Médio também. Porém, essa semana a Geórgia está votando, está discutindo no seu parlamento a lei dos agentes estrangeiros, né, que muitas pessoas estão nas ruas protestando contra essa lei, dizendo que é uma lei feita por pressão russa, chamando a lei de lei russa, coisas assim, dizendo que é uma lei antidemocrática que busca, na verdade, justificar a perseguição a críticos, jornalistas, enfim, sob a acusação de que eles serão agentes estrangeiros. Não é a primeira vez que a Geórgia discute uma lei similar, né? A gente falou no ano passado, né, de uma proposta, né, sobre isso, porque o que acontece? Pela proposta, veículos de mídia ou ONGs que recebam parte do seu financiamento, mesmo que seja uma parte pequena, de fora, né, do estrangeiro, terão que ser registrados como agentes estrangeiros e, por conta disso, estarão submetidos a leis mais rígidas. E aí alguém pode falar assim, não, mas tem que ser assim mesmo e tal. A grande questão é que a Geórgia é um país bastante pequeno. Então você tem muitos veículos de mídia lá, especialmente veículos de mídia mais novos, que recebem financiamento de iniciativas de financiamento de imprensa independente, enfim, de mídia da União Europeia, né? Tirando ali os dois principais jornais e as duas principais emissoras de TV, que são ligadas a famílias tradicionais da Geórgia, né? É como se existisse um xadrez herbal na Geórgia, ele recebe dinheiro da União Europeia. E aí, o Felipe e o Matias da Geórgia serão classificados como agentes estrangeiros, só porque o podcast deles recebe ali uma bolsa de apoio, uma bolsa de fomento, por exemplo, da União Europeia, né? Então, o cerne dessa discussão acaba sendo não a questão de agentes estrangeiros, mas especialmente de que seria uma maneira de censura e repressão às novas mídias, né, como sites, podcasts, enfim. E essa relação com a Rússia, que hoje, por motivos óbvios, é bastante traumática na Geórgia, né, ao ponto que hoje você tem setores na Geórgia que hoje você tem uma russofobia na Geórgia que, repito, é por motivos óbvios, já que dois pedaços do país, a Abkhazia e a Ossétia do Sul, estão, né, sob ocupação russa na visão dos georgianos. Né? Na visão dos russos, se trata apenas de uma unificação de regiões de maioria, né, que solicitaram fazer parte da Federação Russa. Inclusive, como parte dessa discussão, nós tivemos políticos da Geórgia no parlamento saindo no braço, tá? Saindo na porrada, né? Inclusive tem um vídeo... Que é sempre um clássico, né? Deu uma viralizada em que o Mamuka Emdinaradze, ele estava falando no púlpito, e aí um outro deputado chamado Aleko Elissashvili vem e dá um soco na cara dele.
E o speaker do parlamento atrás, ele arregala o olho, né? Ele fica incrédulo ali do que acontece. Mas é o que você falou, né? Acaba sendo um clássico às vezes. E outra notícia, né, de relação com o Cáucaso, aí a gente vai para a situação entre Armênia e Azerbaijão, já que nessa semana começou, no final da semana passada, na verdade, né, as tropas russas que estavam em Nagorno-Karabakh ou Artsakh iniciaram sua retirada. Eles estavam previstos para ficar até 2025, né? Porém, como nós tivemos a ofensiva azerbaijana e a limpeza étnica da região no ano passado, a presença militar desses peacekeepers russos supostamente teria ficado desnecessária e eles se retiraram preliminarmente. A partir dessa notícia, eu queria comentar com os nossos ouvintes, queria contar para você e para os nossos ouvintes algumas coisas que eu ouvi aqui conversando com analistas, com professores, e hoje eu tive o privilégio de ter uma conversa com o vice-ministro de Relações Exteriores da Armênia, né? Um diplomata de carreira, ele já está há décadas, né, no posto, que é o Paruyr Hovhannisyan. E ele foi muito atencioso porque ele não fugiu das perguntas. Eu tava crente que assim, né, nós temos ouvintes que são diplomatas e muitas vezes entrevistar diplomata é complicado porque eles vão falar que não tem autorização para falar, né, que não pode falar isso ou aquilo, ou vão dar respostas, com perdão da redundância, diplomáticas. Ele não foi vaselina, tá? Ele, num outro momento ali, ele foi um pouco, mas ele botou as cartas na mesa. E o que acontece? Baseado nessas conversas e na percepção aqui no debate na mídia. A sociedade armênia, ela está dividida em dois grupos, tá? Um deles acha que um acordo de paz com o Azerbaijão está mais perto do que nunca. E o outro acha que a Armênia está dando muitos sinais de fraqueza ao insistir nessas conversas de paz, então um ataque do Azerbaijão está mais próximo do que nunca. Tá? São dois opostos, tá? Sem usar aquele clichê da polarização, porque é uma questão mais aprofundada do que isso, porque é visto como uma ameaça existencial aqui, tá? Então, e aí essa retirada das tropas russas de lá envolve um outro aspecto na sociedade armênia hoje, que é, a maioria dos armênios fala russo. A Armênia tem laços históricos com a Rússia, especialmente essa região que hoje é a República da Armênia, né, também chamada de Armênia Oriental. A Rússia continua sendo uma parceira importante da Armênia, porém a sensação de muitas pessoas hoje é de se sentirem traídos e abandonados pela Rússia, tá? De que a Rússia deixou o Azerbaijão agir, de que a Rússia não cumpriu seus deveres em relação à CSTO, que a gente já comentou aqui no programa antes, né? E principalmente tem a percepção em alguns setores de que a Rússia quer deixar a Armênia se ferrar, digamos assim, para criar uma crise interna que derrube o Pashinyan, porque o Pashinyan, né, é um governo pró ao que se convenciona chamar de Ocidente, União Europeia e Estados Unidos, especialmente União Europeia. Então, o clima aqui, em relação a essa retirada das tropas de Nagorno-Karabakh, eu conversei com refugiados semana passada, tá? Eu passei 2 dias na região de Gorny Dzor, que foi a região por onde chegaram a maioria dos refugiados, conversei com algumas famílias, depois eu vou publicar materiais sobre isso, estou preparando eles ainda, mas a sensação é de que eles foram abandonados pela Rússia, tá? É de decepção, é de olha só, nós tínhamos esse parceiro, confiávamos nele e nos ferramos, tá? Não podemos mais confiar nele. Claro, não é só isso que, enfim, tenho aprendido aqui e tal, mas acho que nesse momento mais pertinente de trazer para os nossos ouvintes é isso. E, junto com isso, o Pashinyan declarou essa semana, né, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan, que ele está disposto, né, a entregar as 4 vilas, né, que são enclaves do Azerbaijão dentro do território armênio para o Azerbaijão. Muitas pessoas têm criticado, né,
dizendo que ele estaria fazendo essa concessão a troco de nada, sem ter obtido concessões de volta do Azerbaijão. E aí teve uma cena, meu caro Matias, que foi bastante desagradável e que está gerando uma repercussão bastante revoltante aqui. O que aconteceu? No último dia 24 de abril, desculpem, o 24 de abril é o dia que marca a memória do genocídio armênio. Tá? Eu publiquei material sobre isso lá no meu Instagram, por exemplo, Felipe Figueiredo, tudo junto, Felipe com I, XV. Né? E nesse dia tem uma procissão que dura o dia inteiro, tá? Basicamente toda a população vai até o memorial do genocídio e deposita flores no memorial. O Pashinyan foi antes da abertura do memorial para impedir contato dele com a população, o que é algo incomum. Normalmente os políticos vão como cidadãos comuns. E depois, no fim da tarde, a esposa dele, né, ou seja, como se fosse a primeira dama, foi com a filha deles depositar as flores. Ela foi cobrada, foi vaiada, porque a Armênia tem 3 milhões de habitantes, tá? E assim, a sede de governo da Armênia está a 10 minutos de caminhada de onde eu estou gravando aqui. Então, assim, aqui é comum os ministros, os deputados serem... as pessoas pararem eles na rua, tá? E falarem, pô, esse projeto de lei aí, você vai votar como? Como é que você vai votar? Não é algo hostil, não é um achaque, tá? Não é um linchamento. É algo comum aqui, é uma espécie de debate político em praça pública, tá? E a primeira-dama foi depositar as flores e as pessoas cobraram, teve gente que vaiou e tudo mais, e ela começou a fazer caretas para eles, no memorial do genocídio. Isso pegou muito mal e, obviamente, foi filmado por 20 celulares diferentes, já tá no Instagram, tá nos sites de notícias, tá nas redes sociais, tá no Telegram, tá no WhatsApp e tudo mais. Então isso pegou muito mal aqui, tá? A primeira-dama da Armênia fazendo caretas para os manifestantes no memorial do genocídio, numa sessão solene, tá? Então é importante de ter isso em mente. Aí, meu caro Matias, do Cáucaso nós vamos para outra região historicamente tranquila, que são os Balcãs, né? Já que tivemos eleições na Croácia na última quarta-feira, dia 17 de abril, o Partido Conservador teve o seu pior desempenho em 10 anos. Tá? O HDZ continuou em primeiro, com 34% dos votos, conquistou 61 assentos dos 151, perdeu 6 e, repito, teve o seu pior desempenho nos últimos 10 anos. Se são 151 assentos, o número mágico é 76. Ou seja, o HDZ, para governar, vai precisar fazer uma coalizão. Por conta disso, o Partido Social Democrata, que ficou em segundo, com 42 assentos, já disse que também vai negociar coalizões, tá? Porque as cartas estão na mesa, as possibilidades estão abertas. Quem vai determinar quem vai governar ou não são 3 partidos principalmente. Um deles é o MOST, né, Ponte, que é um partido de direita, tá? Uma coalizão de direita, que ficou com 11 assentos. O Partido Verde, né, que é o Mozemo, que ficou com 10, e o Movimento da Pátria, que, como o próprio nome, né, pode indicar, um movimento de direita nacionalista, é especialmente um movimento contra as minorias étnicas da Croácia, que tem uma cota no parlamento, que ficou com 14 assentos. Porém, o Movimento da Pátria disse que vai negociar com os 2 partidos, tá? Tanto com o social-democrata quanto com os conservadores. Eles disseram que eles só não sentam juntos com os verdes e com os sérvios. Tá? Então, vamos ver como é que vai ficar a situação na Croácia. Também, em outra ex-república iugoslava, tivemos eleições no meio de semana, só que as eleições presidenciais na Macedônia do Norte, né? Que daí é um cargo mais simbólico, e foram justamente para o segundo turno a representante do Partido Conservador do país, né, que é a união de 2 movimentos, enfim, é uma sigla enorme, né, que é a Organização Revolucionária Interna Macedônica e o Partido Democrático da União Nacional Macedônia. No caso, a Gordana Siljanovska Davikova, que teve 41% dos votos,
E, por outro lado, o candidato do Partido Social Democrata, o Stevo Pendarovski, que teve 20% dos votos. Ambos se enfrentarão no segundo turno, mas lembrando, né, que a Macedônia do Norte é uma democracia parlamentarista e o cargo de presidente é mais simbólico. Aí, meu caro Matias, da Macedônia do Norte, nós vamos para a Suíça. Apenas comentar aqui, né, mas uma coisa que sempre foi especulada, sempre foi denunciada, mas agora nós tivemos a publicação de uma denúncia, né, uma reportagem denúncia, né, investigativa feita pela organização Campaigners from Public Eye, né, ou seja, campanha do olho público, que provou por A mais B que a Nestlé, que é a maior produtora, né, de bens de consumo do mundo, tá? Ela vende produtos de pior qualidade em países mais pobres, que inclusive contrariam as orientações da OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Então, por exemplo, se você for comprar, né, um suplemento alimentar para bebês na Suíça, né, feita pela empresa Nestlé, ele não terá açúcar adicionado, tá? Se você comprar o mesmo produto no continente africano ou na América Latina, ele vai ter 6 gramas de açúcar por porção, levando então a mais doenças crônicas, obesidade, um produto de pior qualidade e uma maior dependência do paladar, né? Gera uma dependência maior no paladar dessas crianças. Então, assim, não precisa dizer muito mais coisa, né? Então, repito, fica a sugestão, inclusive, de leitura para os nossos ouvintes, especialmente para os nossos ouvintes que tenham crianças pequenas, bebês, ou que estejam esperando um bebê, ou que estejam planejando ter um bebê, eventualmente, tá? Então, fica a sugestão, porque é uma denúncia bastante grave, bastante importante, né? E bastante... eu vou poupar aqui alguns adjetivos, porque a Nestlé deve ter algum advogado ouvindo a gente. Da Suíça, meu caro Matias, nós vamos para a Alemanha, já que o Olaf Scholz, o chanceler alemão, se encontrou com o Xi Jinping, presidente da China, em Pequim, tá? Na semana passada. O Scholz, o líder alemão, pediu para que o líder chinês intervenha, né, para um fim da guerra na Ucrânia, dizendo que a palavra da China tem um peso muito grande. Não é só a palavra, obviamente, a economia chinesa, a parceria econômica entre China e Rússia hoje é importantíssima para o esforço de guerra russo na Ucrânia. E ele também afirmou que as empresas, né, as grandes indústrias e empresas chinesas têm que competir em nível de igualdade com o mercado da União Europeia. O que ele quis dizer com isso? Né, que não usar, né, medidas injustas em relação aos europeus e também deixarem produtos europeus entrarem no mercado chinês. Lembrando que, por exemplo, questões como propriedade intelectual são muito diferentes, né? As legislações são muito diferentes entre a União Europeia e China. E também na Alemanha, meu caro Matias, um conselheiro, né, um secretário de um dos principais líderes, né, do AfD, o Alternativa para a Alemanha, né, o partido de extrema-direita alemão, o Maximilian Krah, tá? Um assessor dele foi preso por espionar para a China, justamente. Né? O Krah, no caso, que será candidato nas próximas eleições para o Europarlamento. Mais ao norte, na Dinamarca, infelizmente, tivemos um incêndio no prédio da Borsen, tá? Que é o prédio da Bolsa. Tá? Se você pensou algum trocadilho entre Borsen e Borsa, Borsa, né? Uma bolsa, né?
é exatamente isso. Tá? É o prédio da Bolsa, um prédio do século XVII, em Copenhague, e tivemos um incêndio no prédio essa semana que danificou bastante o prédio histórico, inclusive destruindo a sua torre central. Tá? Felizmente, né, menos mal, as principais obras de arte que estavam no prédio foram evacuadas para um local seguro, tá? Durante o incêndio pelos bombeiros, porém o prédio acabou sendo bastante danificado. Da Dinamarca, vamos para o Reino Unido, meu caro Matias, com 3 notícias. A primeira delas é que o parlamento britânico aprovou na segunda-feira, dia 22, a lei que institui o plano, né, para deportar as pessoas para Ruanda. Né? Então, se a pessoa solicita refúgio, né, no Reino Unido, enquanto a sua solicitação é analisada, ele será mandado para Ruanda, né, que, enfim, é ali do lado, né, faz todo o sentido do mundo. Né, a gente já criticou, obviamente estamos sendo irônicos, né, a gente já criticou bastante aqui esse acordo. Porém, o parlamento finalmente aprovou e o Rishi Sunak, filho de imigrantes, porém de imigrantes ricos, né, disse que nada vai deter a lei que enviará migrantes a Ruanda. Tá? Outra lei é que o governo da Escócia caiu, né? Porque o governo da Escócia, né, era uma coalizão entre o Partido Nacional Escocês, né, o SNP, e o Partido Verde. Tá? Porém, devido ao fato de que o governo abriu mão das metas de incentivos ambientais para interromper as mudanças climáticas, fez com que o Partido Verde pulasse fora da coalizão. Tá? Então, agora temos o fim dessa coalizão e os conservadores já disseram que vão propor um voto de desconfiança contra o Hunza Yousaf, né, que é o ministro-chefe da Escócia. E a outra notícia tem a ver com o Caribe, porque o que acontece? Um parlamentar, né, britânico, Richard Drax, ele reivindica uma indenização de 3 milhões de libras esterlinas de Barbados, pelo fato de que Barbados teria confiscado, na visão dele, a plantation que leva o seu nome, né, a Drax Hall. Né? Lembrando, o que eram as plantations? Né? Eram grandes propriedades, né, monoprodutoras que produzem para exportação, especialmente com uma mão de obra de pessoas escravizadas ou em situação servil. Esse senhor, esse parlamentar, né, que não vamos utilizar muitos adjetivos, é um herdeiro da aristocracia britânica, né, e essa plantation do século XVII produzia açúcar com a mão de obra de pessoas escravizadas. Inclusive, quando nós tivemos a abolição da escravidão dentro do Império Britânico, a família dele recebeu indenização de cerca de 4 mil libras por pessoa liberta. 4 mil libras em 1834 era bastante grana, tá, gente? Provavelmente então, é um herdeiro falido, né? Então, ele é parlamentar ainda, deve ter uma grana aí, né? Mas, enfim, o fato é que ele está dizendo que Barbados, por ter confiscado essa propriedade, deveria para ele 3 milhões de libras. E a primeira-ministra de Barbados... Lembrando que virou uma república, né? Exatamente, né? Não quiseram colocar Rihanna como rainha, mas a Mia Mottley, nossa queridíssima Mia Mottley, falou, olha só, filhão, a gente não vai pagar nada. Esse território, na verdade, é uma indenização pelo fato de que as pessoas eram escravizadas, tá? E teria sido costurado um acordo em 2022 e agora a Mia Mottley disse que, olha só, não vai pagar nada, tá? Vamos usar, na verdade, o dinheiro para construir residências para as pessoas, tá? Ela disse que o governo está examinando suas possibilidades legais não apenas contra os donos da Plantation Drax, mas também a todos os outros que contribuíram para que as condições desse país sejam, lamentavelmente, um dos piores exemplos do racismo moderno nas Américas. Tá? E um outro parlamentar de Barbados disse que Drax Hall não é uma plantation, mas é uma cena do crime. E o Sr. Drax
disse que ele lamenta muito o papel dos seus ancestrais, mas que ninguém pode ser responsabilizado hoje pelo que aconteceu centenas de anos atrás. Né? Ou seja, né, se as pessoas não podem ser responsabilizadas, então por que os bônus são herdados e os ônus não? Né? Nesse caso aqui. Porque a gente não está falando do caso de uma dívida no banco que foi contraída para pagar um automóvel financiado. A gente está falando de escravidão de pessoas por séculos. Né? Então, a riqueza gerada por essas pessoas, ele pode herdar. Mas as consequências legais desse processo de escravização, ele não pode herdar? É isso? É um pouco hipócrita, né, meu caro Matias? Pois é. Do Reino Unido, nós vamos para uma região que muito lhe interessa, né? Historicamente, né? Leituras, a gente já falou bastante aqui, né? Vamos para... Temos um Fronteiras sobre... Exatamente, temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o País Basco, que realizou suas eleições regionais no último dia 21 e tivemos, né, um ótimo resultado dos partidos nacionalistas locais, especialmente um crescimento do Euskal Herria Bildu, né, que é o partido pró-independência do País Basco, é um partido de esquerda, muitas vezes né, classificado ali, às vezes de forma pejorativa, ou de forma caricata, né, como o partido ligado historicamente ao ETA, né? Mas e que, inclusive, isso foi um dos grandes motes da campanha, né? De tentar atacar o Bildu, muito por conta do fato do atual líder do partido não ter classificado o grupo como terrorista, né? E eles ficaram com 27 assentos, crescendo 6 assentos, crescendo mais de 4% no voto, e empataram em primeiro, tá, com o Partido Nacionalista Basco, que é um partido autonomista, né? É o partido do País Basco, de centro-direita, que é um partido autonomista, não é um partido separatista. E agora os dois estão com 27 assentos. Em terceiro lugar ficou a filiação local do PSOE, de centro-esquerda, com 12 assentos. Em quarto lugar, a filiação local do PP, o Partido Popular Conservador, com 7 assentos. Em quinto, o Sumar, com 1 assento. E em sexto, o Vox, também com 1 assento apenas. Então, muito provavelmente, né, teremos um governo de esquerda no País Basco, caso o Bildu consiga articular uma coalizão com o PSOE. Mas é isso que tá pegando, né? Porque tá tendo esse ruído, né, entre o Bildu e o PSOE, né? A partir principalmente do governo central da Espanha, né? Já que a porta-voz Pilar Alegria diz que é incompatível com a democracia esse não posicionamento do Bildu em relação ao ETA, né? E, enfim, vocês devem ter percebido que o Felipe não citou a filiação local do Podemos, já que perdeu os 6 assentos que tinha, e isso já vinha, né, registrando uma queda dessa legenda, né, porque já tinha perdido 5 cadeiras na eleição anterior. O Vox igualou, né, o resultado da eleição passada. E tem um detalhe interessante nisso, que é o Partido Nacionalista Basco, né, o Vasco, né, porque é PNV, né, e o Bildu, eles ficaram empatados com 27 assentos. Porém, o Partido Nacionalista teve cerca de 30 mil votos a mais, né, só que a distribuição dos votos pelos distritos acabou fazendo eles empatarem assentos. E, principalmente, o Bildu cresceu, tá? Segundo o Guardian, é o melhor desempenho eleitoral da história do Bildu, cresceu 6 assentos, enquanto o PNV perdeu 4. Tá? Então vamos ver como é que vão ser as conversas, né? Mas aparentemente teremos um governo de esquerda no País Basco, e tivemos o Athletic Bilbao campeão da Copa do Rei depois, né, ganhando um título grande depois de 40 anos. Isso, então... não existe coincidência.
E eles fazem aquela festa, né, com os barcos e tudo mais. Eu não lembro agora o nome da festa. Inclusive, teve um aumento da participação eleitoral também, né, de quase 10%, chegando a um turnout de 62,52% dos eleitores indo às urnas, né? E outra notícia relacionada à Espanha, mas agora em relação ao governo central, né, como que você já tinha mencionado, ontem, quinta-feira, dia 25, o primeiro-ministro Pedro Sánchez cancelou seus compromissos públicos porque a sua esposa, a Begoña Gómez, tá, ela foi indiciada, né, foi acusada, melhor dizendo, de tráfico de influência, tá? Ele disse que a sua esposa está sofrendo muitos ataques e uma operação coordenada de bullying nas redes sociais e na mídia, tá? E que ele cogitaria renunciar, tá? Para preservar a sua esposa, tá? Então ele cometeria o crime de amar demais. Porém, hoje, sexta-feira, dia 25, o Ministério Público Espanhol anunciou o arquivamento, tá, dessas denúncias por suposto tráfico de influência, afirmando que o despacho desse juiz de Madrid, tá, não teria base jurídica, não teria substâncias. Seriam recortes da imprensa, né, que inclusive foram coletados pelo sindicato da extrema-direita, que tem o nome original de Manos Limpias. Então é mais um episódio de lawfare, né, que a gente está testemunhando. Pois é, exatamente. A Operação Mãos Limpas da Itália, que aqui no Brasil ficou muito conhecida nos últimos anos porque o ex-juiz Sérgio Moro dizia que era a grande inspiração da Lava Jato, e a gente comentava aqui no programa. Mãos Limpas, na Itália, é considerada de um legado extremamente desastroso. Tá? Durante a Mãos Limpas, ela teve muito apoio popular, mas depois você teve um legado muito desastroso, tá? Por vários motivos. A Mãos Limpas resulta no Berlusconi, tá? E isso já deveria ser o suficiente para toda pessoa olhar e falar, não vou me inspirar na Mãos Limpas. E aí, essa associação Mãos Limpas, que é ligada ao Vox, né, como você já mencionou, que fez essa denúncia para um juiz de Madrid, e o Ministério Público disse que ela não teria base jurídica, né? Ela não teria uma base jurídica. Dito isso, né, eu imagino que agora o Pedro Sánchez, né, vai voltar atrás na sua ameaça de uma eventual renúncia, porém eu desconfio que ele não pretendia renunciar de qualquer maneira. Aqui é um feeling, tá, gente? Não é uma análise, não é uma informação, é no máximo um chute com algum embasamento. Que ele, na verdade, estava fazendo isso como uma maneira até de buscar apoio, né, de que atores políticos espanhóis falassem, não, Pedro Sánchez, fica, por favor, porque a coalizão de governo na Espanha é muito delicada e sem você o governo vai ruir e teremos novas eleições, né? Sabe aquela coisa, tipo, quando o moleque, não, já que não vai jogar o jogo que eu quero, eu vou embora, né? Então, um pouco isso, sabe? Um pouco de querer chamar atenção, não querer chamar atenção, né, mas um pouco de querer buscar apoio político no meio de uma potencial crise. E, finalmente, nós cruzamos a fronteira, vamos a Portugal, onde o presidente, né, o Marcelo Rebelo de Sousa, que vamos lembrar, o Marcelo Rebelo de Sousa é um exponente do conservadorismo português, né, especialmente sua ligação de fé e política com a Igreja Católica, ele disse nessa última terça-feira, dia 23, que a escravidão foi um grande crime e que Portugal é responsável e precisa reparar os crimes da escravidão. Então, assim, achei uma declaração, né, sensacional, resta ver se ela vai resultar em medidas concretas, né? Mas ele falou, há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso.
devemos arcar com os custos e temos a total responsabilidade pelos erros. E uma outra declaração que ele já tinha dado, né? Pedir desculpas às vezes é a coisa mais fácil de fazer. Você pede desculpas, vira as costas e o trabalho está feito. Pedir desculpas é a parte fácil, porém é necessário reparar o erro. Então, declarações muito válidas, muito interessantes, e que, repito, tem que ver se vão se tornar, né, alguma forma de medida concreta, né, em relação a países como, né, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, dentre outros. Já deixo claro, já adianto que, como cidadão brasileiro, eu não quero o convento de Mafra de volta. Tá? Eu prefiro em ouro mesmo. E ainda sobre o Marcelo Rebelo de Souza, ele também anunciou essa semana que cortou relações com o seu filho Nuno Rebelo de Souza por conta de um caso também, né, de tráfico de influência relacionado ao caso das gêmeas luso-brasileiras, né, que veio a público nos últimos meses e que foi um caso de irregularidade, né, de acordo com a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, já que foi um tratamento de 4 milhões de euros, já que as duas crianças sofriam de atrofia muscular espinhal e foram tratadas com um medicamento caro, enfim, e o Nuno que acabou tomando a frente disso, enquanto que o presidente português ia ele mesmo passar por uma cirurgia à época, isso em outubro de 2019. Mas o que eu achei mais curioso desse caso foi a declaração do Marcelo Rebelo de Souza, né, que ele disse: é imperdoável, porque ele sabe que eu tenho um cargo público e político e pago por isso. Há coisas piores na vida. Não sei se ele vai ser responsabilizado, não me interessa, essa é uma das vantagens de se cortar. E mais à frente ele disse: ele tem 51 anos, se fosse o meu neto mais velho e preferido, ou seja, ele admitiu que tem um neto preferido com 20 anos, eu sentir-me-ia corresponsável, mas com 51 anos é maior e vacinado. O meu neto preferido. Mandou assim pro país inteiro saber. Você que é nosso ouvinte tem netos, diga pra gente, você tem um neto preferido? A gente não vai revelar nomes, tá? Fiquem tranquilos.